Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje a igreja nos dá a oportunidade, no dia 6 de agosto, sexta-feira, de celebrar a festa da transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo. Peçamos que este grande mistério do amor de Deus para conosco também nos permita viver este grande mistério, nos transfigurar, ou seja, ir nos transformando e se assemelhando cada vez mais a nosso Senhor Jesus Cristo. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 9, versículos de 2 a 10. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha. E transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir, amados irmãos e irmãs, o relato da festa de hoje. A festa da transfiguração do Senhor tem sua origem mais remota entre os monges que viviam no deserto. Depois de ser assumida por várias dioceses e abadia, foi introduzida em Roma em 1457. Nela, celebramos o mistério pascal de Jesus, que se deixa ver em sua glória antes de sofrer a paixão. Acolhamos o Filho amado do Pai em nossa vida e deixemo-nos também transfigurar por Ele. Que a transfiguração, portanto, nos transforme, nos permita viver esta semelhança a nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, na festa de hoje, como estamos no ano B, nós somos convidados a refletir a transfiguração a partir do evangelista São Marcos, o primeiro evangelho a ser escrito. Seria muito interessante se nós pudéssemos, num momento ou outro, com tempo e paciência, tomar o evangelho de São Marcos, o evangelho de São Mateus e o evangelho de São Lucas e comparar este mesmo relato, quais são as semelhanças e quais são os aspectos que cada evangelista procura trazer de novidade. Pois bem, primeira questão que nós precisamos compreender: nos momentos mais importantes, Jesus convidava para estar consigo uma pequena comunidade,
3 discípulos em especiais. No caso, Pedro, Tiago e João. Ele os leva consigo sozinhos para que, estando junto a ele no alto da montanha, pudessem contemplar este grande mistério. Estando no monte, na montanha, Jesus se transfigura. A montanha sempre vai ser este lugar do encontro para com Deus. Subir o monte, subir a montanha, quando somos convidados a viver uma experiência de retiro, nós somos convidados neste percurso a estar subindo a montanha. A montanha, o alto cume, é o lugar da experiência do encontro com Deus. Por isso Jesus se transfigura diante dos discípulos. Transfiguração. A transfiguração aqui é uma antecipação do mistério pascal de Cristo. Vale lembrar, amados irmãos e irmãs, que no dia da Páscoa, Jesus ressuscita e a luz é tão forte, tão brilhante deste mistério da ressurreição, que a sua imagem fica gravada no sudário, como uma foto, como um negativo. É a experiência do sol nascente que vem nos visitar. Jesus, ele antecipa, antes da paixão e morte, este mistério a partir da transfiguração. As roupas ficam brilhantes e a palavra nos diz que ficam tão brancas que nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Este sentido da pureza está diante dos discípulos, o Filho de Deus, aquele que é puro por excelência, um coração manso, humilde, puro, que é capaz de enxergar o bem em todas as coisas. Pedro, diante disto, e os discípulos que ali estão, observam que também aparecem 2 grandes profetas, Elias e Moisés, representando a lei e os profetas. Em Cristo Jesus está a síntese da lei, a síntese dos profetas. Nós só podemos, amados irmãos e irmãs, compreender o mistério da palavra de Deus em nossa vida a partir de Cristo. Cristo que ilumina tudo e que dá sentido à lei e aos profetas. Pedro toma a palavra e diz: Mestre, é bom ficarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Amados irmãos e irmãs, nós estamos vivendo este tempo de pandemia, um tempo que não nos permite viver muitas coisas que vivíamos anteriormente. Mas quem não se recorda dos retiros, acampamentos, dos momentos de oração em que vivenciamos uma forte experiência com Deus? Qual é o sentimento que nos invade? Como é bom estar aqui. Eles são convidados a, diante desta realidade, diante desse contexto, ainda que expressem: Mestre, vamos ficar aqui porque é bom, eles são convidados a tomar uma atitude. Perceba o que a palavra diz. Pedro não sabia o que estava dizendo, porque estavam todos com muito medo. Algo que devemos tomar consciência. Em nossa vida, em nossa caminhada, nós não podemos tomar atitude em alguns momentos de nossa vida. Primeiro, quando estamos profundamente feridos, magoados ou tristes com alguma coisa. Quando estamos também muito felizes. Por quê? De certa forma, a nossa capacidade de pensar, de ter um raciocínio mais apurado, ela é comprometida. Então, sempre devemos estar centrados. Nunca tomar atitude em indecisão, em sofrimento ou alegria extrema, mas sempre com o juízo, com a razão no lugar. Ele não sabe o que dizia porque estava com muito medo. Nesta ocasião, Deus revela Jesus como seu Filho amado.
Esta imagem da nuvem que desce. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. Amados irmãos e irmãs, isso nos remete, nos reporta justamente sobre toda aquela experiência do povo de Israel que estava vivenciando o caminho, indo para o caminho da terra prometida, saindo do Egito, que a nuvem que de certa forma atrapalhava os egípcios a caminhar, ela resplandecia a caminhada dos judeus, do povo de Deus. Então esta nuvem é a presença de Deus. Ali se faz presente. Deus vive e verdadeiro. Este Deus que se faz presente e que diz no meio da nuvem: este é meu filho amado, escutai o que ele diz. Isto é para nós, em todos os tempos da história, um convite a vivermos este pedido de Deus Pai. Primeiro, reconhecer que Jesus é o Filho amado de Deus. Segundo, escutai o que ele diz. Diante da nossa vivência, da nossa correria cotidiana, muitas vezes nós perdemos essa capacidade de escutar. E entenda, o escutar não significa ter as revelações ou as moções interiores. Santa Madre Teresa de Calcutá, ou Santa Teresa de Calcutá, ela viveu em todo o caminho da vida dela. O período, então, da sua vida, ela tem até uma autobiografia chamada Seja Minha Luz. Ela vive esta experiência da solidão ou do silêncio de Deus. Imagine, em nossa vida, ficar ali alguns meses, uma semana, sem ter essa sensibilidade do amor de Deus em nossa vida, já nos deixa angustiados. Ela vive praticamente a vida toda. Na autobiografia diz em torno de 30 anos. 30 anos sem sentir a emoção, sem sentir que Deus estava falando, mas ela continua a caminhar. Tem uma frase dela nesse contexto que ainda é muito forte. Ela diz: é fácil amar a Deus quando Ele nos concede tudo. Ela pedia a Deus a graça de amá-lo quando tudo lhe era tirado. Ensina-me a amar, Senhor, por tudo aquilo que me foi tirado. Portanto, amados irmãos e irmãs, não é este sentido simplesmente de sentir a emoção interior, mas o escutar é procurar ir ao encontro da palavra, do Evangelho, é procurar ler, meditar, refletir, rezar a palavra de Deus constantemente. Diante dessa experiência, portanto, eles são convidados a descer. Perceba, é bom estarmos aqui, mas depois de toda essa revelação, Jesus os convida a descer a montanha. Para quê? Para continuar o caminho. Assim também se dá em nossa vida. Podemos até fazer uma experiência maravilhosa com Deus. Podemos até sentir emoções, mas nós precisamos sempre continuar a caminho. E não se desespere se no caminho ou na sua vivência, talvez você não sinta consolações ou emoções do Espírito. Procure ser fiel. Procure viver este caminho na busca pela palavra, na oração. Tenha certeza que Deus jamais te abandonou. Ele está ao seu lado. E concluindo então sobre aquilo que diz Teresa de Calcutá, quando eu ouvia então o título da sua obra, eu pensava que ela em sua oração pedia a Deus: Senhor, seja a minha luz. Mas muito pelo contrário. Depois de fazer todo esse itinerário, de não sentir a voz de Deus, ela tem uma profunda experiência com o Senhor, do qual Ele lhe diz. Ele fala a Teresa de Calcutá: Teresa, seja
minha luz. Hoje talvez Ele nos diga isto. Sejamos a luz do Senhor, aonde estivermos, na vida de nossos irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.